Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A formação de um novo poder é um arranjo meticuloso, repleto de minúcias, de detalhes que não podem ser desprezados. Depois de 12 anos de comando tucano em Minas, o governador eleito petista, Fernando Pimentel, tem essa tarefa: formar um secretariado que o ajude a enfrentar os impasses na transição de um governo para o outro. E também na Assembleia Legislativa, que está com a pauta de votação paralisada, engessada. Já a presidente Dilma tem outro desafio: montar um novo ministério que afaste do Palácio do Planalto a crise política surgida com o escândalo da Petrobras. Para debater esses impasses, Cena Política convidou o cientista político Manuel dos Santos, professor de Ciência Política da UFMG, vice-diretor do Centro de Estudos Legislativo da mesma universidade, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e também pela Universidade de Salamanca, na Espanha, especialista em poder legislativo pela PUC Minas. E os jornalistas: Márcio Fagundes, foi repórter de O Globo e Folha de São Paulo, secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, foi colunista do jornal Hoje em Dia durante 15 anos e assessor da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E Flávio Pena começou em 1967 na Rádio Guarani, trabalhou no Diário de Minas, no O Globo e Diário da Tarde. É publicitário, atuou na ASA Publicidade, foi assessor do prefeito Luiz Verano e dos vices-governadores Arlindo Porto e Valfrido Mares Guia. Atualmente trabalha no grupo Viver Brasil. Flávio, sua presença aqui pela primeira vez, ficamos honrados. E também, eu não coloquei ali, porque é muita coisa, eu lembro que você já foi presidente do CEPO, que é o Centro dos Cronistas Políticos, o qual eu entrei pelas mãos a convite de Roberto Elísio. Um abraço para Roberto Elísio. E também você foi vice-presidente da Casa do Jornalista. Na época, eu era da diretoria. Do sindicato. Você foi da diretoria do sindicato também. Da Casa do Jornalista também, juntamente com você. É um grande prazer tê-lo aqui, também a Manuel e Márcio Fagundes. Antes da gente começar o debate, vamos ver um vídeo que foi gravado pela jornalista Patrícia Contaldi e editada por Alex. O governador eleito em Minas Gerais, Fernando Pimentel, deve anunciar a equipe que formará o novo secretariado de governo na segunda quinzena de dezembro. A definição, porém, deverá contemplar inicialmente apenas nomes ligados ou indicados por partidos que estiveram ao lado do PT na campanha deste ano, entre eles PMDB, PCdoB, PROS, PRB e o PR. Além do já anunciado secretário de Defesa Social, Bernardo Santana, alguns nomes já estão praticamente confirmados, mas ainda não foram divulgados oficialmente, como os de Elvésio Magalhães, na área de planejamento, Marco Antônio Rezende para a Casa Civil, Murilo Valadares, Obras, José Afonso Bicalho para a Secretaria de Estado da Fazenda e Macaé Evaristo na Educação. Manuel, a gente tem também aí a chamada cereja do bolo, né? Que é a CEMIG. A CEMIG é um estado dentro do estado, né? Sim, pelo tamanho da empresa, né? Pela importância que ela tem na economia, economia do pelos estado. salários que Sim, tem lá e pelo dinheiro que movimenta. E parece que a gente vai ter a presença lá na CEMIG, na presidência da CEMIG, do ex-ministro Mauro Borges, que substituiu o Fernando Pimentel no Ministério do Desenvolvimento. Mas, começando o nosso debate, como é que você está analisando essa formação do governo Pimentel? Como eu disse ali, que cercado de impasses na transição do governo, a equipe do atual governo não está se entendendo com a equipe do governador eleito e também na Assembleia Legislativa com a pauta engessada. Qual é a sua análise, já que você é um especialista em assuntos legislativos? Bom, Barroso, é uma satisfação estar aqui com vocês, é um enorme prazer estar debatendo aqui com vocês esse tema. Eu acho que essas transições em regimes democráticos, elas são sempre um pouco assim mesmo.
você tem uma mudança significativa, né? Que é a saída do PSDB do governo, de uma trajetória longa de 12 anos. Então você tem, né, acomodações políticas que vão ser, né, mexidas, você tem um desafio enorme para o governador, que é enfrentar, por exemplo, as dificuldades financeiras do Estado, né? O Estado tem problemas financeiros, né? E a mim me parece que a transição está dentro do que é esperado dentro de um regime democrático. Talvez uma das coisas que esteja me chamando a atenção, e isso está um pouco presente nas tensões entre as comissões de transição, né, ou as equipes de transição, é que essa eleição para presidente, e aqui em Minas Gerais não foi diferente, porque um dos candidatos foi o Aécio Neves, a sensação que eu tenho é que essa eleição para presidente ainda não terminou. As pessoas ainda não desceram do palanque. Você acredita no terceiro turno? Eu acredito que como a decisão foi muito apertada em termos de número, né? E como o debate foi muito acirrado, eu tenho a impressão que os ânimos continuam ainda, de certa forma, alterados. E isso impacta aqui. E exatamente o que você está vendo aqui é uma transição entre as duas maiores forças políticas do país hoje que polarizam, né, a eleição para presidente, que é PT e PSDB. O impasse lá de cima caiu aqui. Eu creio que sim. Eu acho que isso tem um pouco dessa animosidade aí entre as equipes, né, e um pouco do clima um pouco tenso que a gente tem visto no parlamento tem a ver, eu acho que com essa polarização. E também, obviamente, com a necessidade de você constituir uma nova coalizão agora. Né? Vamos ver como é que vão ficar os arranjos partidários na Assembleia. A Assembleia é fundamental para o governador. Né? Vamos ver Manel, como é que isso... toda vez que eu vejo ou leio alguma coisa que traz a palavra transição, eu lembro do genial ex-governador Hélio Garcia, que até estou escrevendo um livro sobre ele, estou tocando esse projeto. Roubou de mim a ideia, viu? E aí, não tinha anunciado. E aí ele dizia que o melhor período que existe entre a eleição e a posse de governo é esse período da transição, onde você é um vitorioso e não pega os pepinos ainda. Então todo mundo reconhece a sua vitória e nesse período você é elevado, né? As pessoas te gratificam. Altar da glória, né? O altar da glória, porque é o período mais gostoso que tem. Depois você senta na cadeira e começa a problemar. Ele dizia isso. Agora, sobre esse processo de especulação de quem vai ser secretário ou não, eu acho que isso fica mais por conta da imprensa, que tem interesse em saber, e de segmentos do funcionalismo que vão ter uma nova chefia. Mas a população, no geral, elegeu foi o governador, quer ver o Estado funcionando. Não é de só menos importância a ideia de quem vai ocupar a Secretaria de Assuntos Municipais e assuntos... O povo quer ver a coisa funcionando, entendeu? Isso eu acho isso. Eu queria só acrescentar alguma coisa à fala dos dois, especialmente a fala sua, mano. Eu acho que essa questão da transição, tá conflituosa ou não, ela me parece que até uma forma de quem assume se colocar como, eu sou vítima de alguma coisa, é herança maldita. Tá a história da aliás, herança maldita já é um discurso que se iniciou na Assembleia. O PT sabe que a situação do Estado, como todo o país, é uma situação difícil. Né? Tem contas justas, segundo o governo, deve ter coisa atrasada, segundo o governo tem coisas justas, pouco vai se conseguir fazer no início. Então, é um antídoto, é uma vacina. Você começa a brigar. Mas, pelo que eu sei, até que entre eles a coisa não é tão conflituosa. Tomando o máximo a citação do doutor Hélio, eu vou lembrar do Tancredo, que dizia que não se governa com exaltados. Tá certo? E você tem uma turma de exaltados que está fazendo, de lado a lado, toda essa disputa na transição. Segundo que o que a gente tem informação, entre eles mesmos, eles conversam com naturalidade, eles sabem. E o Pimentel tem mantido uma posição muito, muito inteligente, equilibrada, ele está fora disso. O Pimentel quase não fala. É difícil até você ouvir o Pimentel. Ele não fala, ele tem se mantido afastado disso. Segundo um analista que eu conversei, que tem um bom
participou um local de observação na Assembleia Legislativa, ele disse que o engessamento da pauta lá está mostrando claramente a falta de competência política dos dois lados em uma negociação. E com tudo isso, o Pimentel pode assumir o governo com duodécimos, né? Para quem não entende que é duodécimos, mês de janeiro ele vai governar com 1/12 do orçamento de 2014. Não é. Eu Não também isso? tinha essa impressão, não é. Ele governa com 1/12. É até uma coisa um pouco incoerente, porque ele governa com 1/12 da proposta orçamentária que ele enviou para a Assembleia. Ah, não é do governo? Não é. Isso foi há muito tempo. Tempo que a gente começou, né, Barroso? Lá atrás, eu também tive essa informação até hoje. Ele governa com 1/12 da proposta orçamentária enviada à Assembleia. Mas isso não fica a mesma coisa. Não é engraçado, porque já é o orçamento de 2015 que ele está usando parte do orçamento e o orçamento não está aprovado. É uma coisa até incoerente. Ele usa o que não foi aprovado. É 1/12 sobre o que não foi aprovado. Agora, ele tem também um período que ele precisa de fazer isso. Mas eu não vejo assim, muita dificuldade no parlamento, não, sabe? Tudo é uma questão de você equacionar. Nós vivemos sobre o que a literatura chama de presidencialismo de coalizão. Existe uma fragmentação partidária muito grande. Né? O país, se você fizer uma conta hoje... Não é de colisão, não, né? De coalizão. De coalizão. Se você fizer uma conta hoje, em termos de número efetivo de partidos, que é um indicador que a gente usa para ver a fragmentação partidária, você tem só na Câmara dos Deputados 13 partidos. Você não encontra isso em democracia nenhuma por aí fora. Você tem um alto grau de fragmentação partidária e os estados também apresentam esse padrão e só se governa compondo. Porque para governar você precisa de leis, né? Para fazer política pública, qualquer decisão do ponto de vista administrativo passa pela Casa Legislativa. Portanto, embora o governador concentre um conjunto grande de poderes nas suas mãos, ele tem que negociar com o parlamento. Mas tudo consiste basicamente em você montar uma base de apoio que esteja azeitada e que não há maiores dificuldades com relação a isso. No nível estadual eu não vejo. Já no nível federal a coisa está diferente. Mas aí eu só fazer uma observação. A gente vai convivendo, a gente vai vendo que hoje o maior partido que tem no Brasil é o PQG. É o partido de qualquer governo. Tem governo, você vê, o Pimentel hoje já tem uma maioria tranquila na Assembleia. Tem problema nenhum. Sem problema. Formaram um bloco chamado Bloco Independente, que o governador Alberto Piscoeiro até falou assim, independente como? Político você não tem independência. Você é de um lado ou é do de outro. um lado ou do outro. Que se criou uma figura Hoje foi perguntado hoje a Aécio Neves aqui, em Belo Horizonte, que o Aécio Neves diz que quem perdeu tem de proposição. Mas disseram para ele, desse bloco independente, e disseram até, mas parece que o próprio governador Alberto Pinto Coelho, o PP vai participar desse bloco independente. Sim, mas ele diz o seguinte... Ele é presidente do PP, né? Ele disse que não existe lado. Existe lado. E na política existe lado. Agora, pesa muito, você sabe melhor do que a gente, pesa muito também nessa composição de legislativa as questões locais. Sem dúvida. Ele antes de pular de lado, ele tem que analisar o que vai acontecer na cidade dele. Claro. Não, sem dúvida. Mas, vou fazer um parênteses. Dizem que o cafezinho do antigo Palácio da Liberdade, que hoje é mais um centro de visitação, é o melhor de todos, talvez até do Brasil. Porque quem entra lá, toma um cafezinho, sai governista, e isso é uma tradição aqui em Minas Gerais. O mineiro tem uma vocação governista terrível, isso é histórico, entendeu? Então eu acho que as dificuldades serão muito pequenas. Essa é uma característica do nosso sistema político. É claro que ficar na oposição só faz sentido se você é uma ameaça crível na próxima eleição. Se você não é uma ameaça crível, se você é um partido de pequeno porte, você para sobreviver, você tem que... Infelizmente, a realidade é essa. É claro, eu concordo com a crítica que se faz desse governismo exacerbado, mas eu acho que isso é uma característica do nosso sistema político. É claro que é muito complicado você dizer assim, qualquer governo você vai. Como a crítica que se faz ao PMDB. Né? O PMDB, não importa quem vai ser o presidente, ele vai ser governo. Não importa qual vai ser o resultado da próxima eleição, mas ele vai ser governo, a gente sabe, né? Mas isso tem a ver com o nosso sistema político, não tem muito como fugir disso. E o que você sugere para reverter essa situação?
Fica para o intervalo. Não, tudo bem, conclui. Se ele conclui, eu chamo o intervalo. Eu acredito que tem que mexer, fazer uma reforma política em alguns aspectos, não muito ampla, eu não acredito que muito ampla, mas acho que tem que mexer, sobretudo, na fragmentação partidária. Tem que diminuir o número de partidos. São só 32, né? Só 32 Isso partidos. Isso é o 33º inconcebível. está em formação, né? Isso é inconcebível. Governar toma uma energia gigantesca, né, de coordenação política dessa E fragmentação. fica caro, né? Fica caro, tem que gastar muito café né, para poder colocar essa coalizão, essa máquina enorme, super fragmentada para azeitar, é complicado. Então, eu acredito que um dos pontos da reforma política teria que mexer com esses aspectos e tentar diminuir o número. Eu gostei muito da metáfora do Márcio. O cafezinho do Palácio da Liberdade é forte. Só que esse cafezinho, tem que lembrar que ele fica guardado num cofre, né? Num cofre. Cena Política volta já já em continuidade ao debate. De volta à cena política, debatendo a formação do poder aqui em Minas, com a vitória do PT e a posse do governador eleito, Fernando Pimentel, agora em janeiro. Manuel, eu perguntaria para você sobre esse aspecto da atração de novos partidos, porque Pimentel foi eleito com a base do PT, PMDB, PROS, PRB, PCdoB, né? Foram esses partidos. E agora, para até formar uma maioria na Assembleia Legislativa, ele tem de atrair os vários partidos, e aí que entra o cafezinho do Márcio, o cafezinho forte do Palácio da Liberdade, o cafezinho amigo. Como é que você está analisando esse processo? E, em geral, o mecanismo de atração para a formação de uma coalizão são basicamente 3 recursos que o chefe do executivo tem, os governadores têm e também o presidente tem. O primeiro é nomear para secretarias e para cargos importantes nomes que tenham representação partidária no parlamento. Só um parênteses, a primeira iniciativa do governador eleito não foi muito boa, não, né? Ele apontou como possível secretário Bernardo Santana, né? Filho do deputado Zé Santana, que teve 10 mandatos como deputado federal, do PR, e não é, inclusive, partido da base dele de eleição, para atrair o PR ao governo. E já houve essas manifestações contrárias aí da Polícia Militar, do Ministério Público, já que o deputado foi autor daquela PEC 37, né, que tirava um pouco de poder de investigação do Ministério Público. O que acontece com as nomeações partidárias? Né? As nomeações que são da cota dos partidos e que são proporcionais à força relativa desses partidos dentro do parlamento. Né? Em geral, as escolhas passam pela escolha do governador, mas passam também pelo crivo do próprio partido. Então, não é uma decisão que o governador toma sozinho, não é uma decisão que embora seja ele formalmente quem nomeie, quem tem a prerrogativa constitucional de nomear, isso é um processo negociado. Né? Então, sob certas circunstâncias, pode acontecer de o governador ter que aceitar, né, uma certa imposição partidária. Não sei se é o caso. Eu não teria como analisar se é esse o caso específico, mas uma coisa é fato. Esse mecanismo de nomeação, ele não é simplesmente uma escolha do governador. O que é a escolha do governador? Em geral, ele tem uma cota pessoal, que ele nomeia para o núcleo duro do governo, Casa Civil, Planejamento, Fazenda, esses sim pontos, né, centrais, né, são secretarias, né? Exatamente, são secretarias centrais importantes, onde ele vai entregar, obviamente, ao seu núcleo duro. E um governo de coalizão sempre fragmenta mesmo o executivo e distribui cargos com base no critério partidário. Nesse caso,
não é? Nem sempre o governador tem tanta liberdade para escolher assim. O outro ponto, outra coisa que faz parte do cafezinho, Márcio, que é uma coisa muito interessante, o governador ele tem a chave do cofre do Estado, do orçamento, né? E ele tem uma certa discricionariedade do ponto de vista do investimento desse orçamento nas regiões. Então, faz-se política com o orçamento, obviamente levando em consideração aspectos técnicos, aspectos regionais, necessidades e tal. Mas o grau de discricionariedade que o governador tem dá a ele, dá a ele um recurso que pode ser fundamental, por exemplo, para a sobrevivência de um deputado numa região X, dependendo da atenção que ele tiver naquela região, tem um da outro força aspecto a ser considerado quando a gente fala em adesão de partido, porque há casos, e são vários os casos, em que o deputado que é de partido, que não era da base do Pimentel, fez campanha declarada para ele. Sim. O cara se desligou Não era, do mas partido. foi, né? Não, por causa das questões regionais. Isso. Tá certo? Por causa das questões regionais. O caso em que o governo plantou outro candidato em cima dele, e ele ficou com raiva e saiu, foi apoiar o Pimentel. São vários casos de gente assim. Mas, em geral, as coalizões que são montadas, elas não seguem necessariamente É só cartorial. a coalizão eleitoral, daquele momento eleitoral. Manel, mas existe uma faceta mal-caratista nesse processo. Porque essa é a bipolaridade, por exemplo, esse antagonismo entre duas propostas políticas, né, são conflitantes, né, e trazem isso, e é rico na arte da política, o diálogo é rico na arte da política. Mas existe uma sem-vergonhice rasa, onde as pessoas que até ontem estavam aqui, dentro do comitê, fazendo campanha, no dia seguinte, com a mesma cara, elas estão rodeando os perdedores. Uma parcela deles, isso é flagrante, no dia seguinte está rodeando o poder que vai se assentar na nova cadeira do Executivo. Existe uma faceta de mau-caratismo nisso, que também passa para a população essa imagem desgastante que a opinião pública tem hoje sobre os políticos. Eles corroboram com essa ideia, porque eles aplicam no dia a dia deles um mau-caratismo também de... Porque você não vê, por exemplo, um cruzeirense passar para o Atlético no dia seguinte e falar, perdeu um jogo, já tô... Não, agora virei atleticano, ou vice-versa, um atleticano passar para o Cruzeiro. Mas na política isso se faz uma disfarçatez terrível. Mas isso é de lado a lado, Marcos. Hein? Isso é de lado a lado. Se há o político que pula no colo do governo, há o governo que vai buscar. Que copta Pois também. é. Copta também. Mas é raso isso. Não, É raso sim, é isso. claro que está errado. eu acho mas que tem. É Não, raso e é mal, demais. pautado pelo Nós mau temos a vida caratismo. como ela Agora, é, por exemplo, né, tem Marcos? É até isso surpresa nesse secretariado, é isso. Gente que foi, era a Aécio até a morte e vai Isso participar ajuda do a secretariado. Vão denegrir entrar vários a desses aí? imagem da política no Tem Brasil. uma coisa muito interessante Verá. nisso. Eu sempre procuro olhar pelo lado das instituições. É o foco que eu quando falo de política, eu costumo economizar nas virtudes. Né? Com razão. Porque tá difícil cada vez mais a gente discutir sobre esse aspecto das virtudes. E as É virtudes. perigoso você enfrentar um lixamento se você fizer isso. Pois é. Mas olhe como isso tem a ver com a nossa estrutura. Os partidos são organizações meramente cartoriais. Eles não, você não tem, à exceção do PT, que se constituiu com uma certa base ideológica, embora tenha mudado significativamente ao longo nos do últimos tempo. anos, mas se constituiu assim, tem um grau de fidelidade e de disciplina partidária altíssimo. Por quê? Porque o partido funciona como organização. Quer dizer, ele não permite, ele consegue enquadrar os seus membros, deputados, seus políticos, dentro de um contexto, né, de um comportamento partidário, ideológico, orientado para num determinado caminho. Já conseguiu até mais do que consegue hoje. Mas, à exceção do PT, você não tem nenhum partido. Tem mais ninguém, não. Os, Isso é verdade. os O que funciona como os players partido que é o estão PT, aí, né? Funciona como partido, é o Os PT. players Funciona que o ano estão inteiro, aí. inclusive. PSDB. O PSDB é um partido de centro, um partido de alguns quadros de centro da Constituinte ali, eles têm 20 e poucos anos. Né? Você tem o PMDB, uma grande frente, um grande aglomerado de outros partidos de esquerda, depois um tipo de partido que recepcionou todo tipo de liderança
e abre para os seus filiados e para os seus membros, né, a possibilidade de agirem como freeriders, né, Como por conta própria. o PMDB se perdeu, se comparado com o antigo MDB, né? A gente pode ver também que o PT, embora não tenha trocado de nome, também se perdeu nesse caminho, O MDB se né? perdeu em quê? O MDB antigo, gente, era um MDB de Tancredo. Também Tancredo nunca foi de esquerda. Não, mas o Diniz, Não fala isso com ele, não, coitado. o Diniz Nunca era, foi, era um partido de uma atuação mais homogênea. No Mais- limite, Não, mas é porque eram dois partidos. No limite. Eram dois. Ou você era de um lado ou você era do outro. Antigamente era o MDB e Arena. O Aí PMDB, juntou um pouco o mais. MDB do deputado Mas Ulisses nunca foi um partido Guimarães, de esquerda. E o que Ulisses jogaram era de cachorro esquerda. em cima dele, a polícia Mas o jogando Ulisses não era de esquerda também. Não, não era de esquerda, eu estou Não, falando então- é de então era não, mais homogêneo, mais... Eu acho que o único que teve feição de partido, ainda tem algum resquício de partido, é o PT. Sim. O É resto, uma coisa o resto é consolidada. ajustamento. E isso, na minha opinião, para a nossa análise, isso é muito importante. Por quê? Porque o partido, como organização, nem cumpre sua função de intermediar os interesses da sociedade com a classe política, nem faz isso. Não é uma organização viva, vibrante, participativa. Né? Então, não é uma correia de transmissão entre os desejos, os nossos desejos como sociedade, né? E os políticos e quem está no poder, né? E nem muito menos enquadra os seus filiados. Quer dizer, não há nenhum constrangimento. Então, o que sobra nesse contexto? Um comportamento autointeressado e individual. A política é o salve-se quem puder. É. E aí para sobreviver politicamente, ficar fora do governo não é boa ideia. Se você não é uma ameaça crível na próxima eleição, não fazer parte do governo, o lugar para fazer oposição num contexto como esse é muito restritivo. É proibitivo até. Sob certas circunstâncias, isso pode significar a sua saída da política. Nesse tema, quando você começou falando de reforma política, eu queria te fazer uma pergunta a você e ao Marco. Desculpa, Barroso, tomando seu lugar de motivar. Você já foi de Voltou o rádio da debate. Latinha, né? Chamada Latinha. Voltou ao debate a questão de unificação das eleições. Você ter de presidente da República a prefeito. Eu sou contra, mas eu queria saber o que você pensa e o que o Márcio pensa. Dentro da reforma política, isso é... Eu acho, assim, muito problemático, porque, você veja, uma das coisas que mais me incomoda nas eleições proporcionais é que a eleição presidencial ela toma conta da cena. Você não discute o local. Do ponto de vista do Estado, você discute a eleição para governador. A composição da Câmara Municipal, por exemplo, a composição da Assembleia Legislativa, ela passa ao largo do debate. Então, se você colocar uma eleição para prefeito, para vereador, junto, né, nesse turbilhão, né, Esse balaio de gato nesse fica... enorme conjunto de escolhas que o eleitor pode ter, pode até ficar mais barato, né, pode até alguém dizer assim, não, é bacana porque a gente vai passar 4 anos de eleição. Quem defende isso, mas defende porque de 2 em 2 eleições, de 2 em 2 anos não para o país. Eu acho que no interior vai acontecer exatamente o contrário do que você está dizendo. Vai se discutir o vereador e o prefeito e o presidente da República. Ninguém vai falar nisso. Vota de qualquer O Manuel vai ficar um balaio de gato sem querer com um falar... cachorro dentro ainda. Com cachorro. E sem falar gato, não estou E você, comparando Marco, o que com... você pensa? Isso eu ia pedir o Márcio para Eu não tenho dar opinião defesa. formada sobre unificação, sobre vários argumentos, né? Que se ficaria mais barato para o país, que você poderia votar de um partido de cima embaixo, teria algumas facilidades, mas eu tenho comigo, como princípio, acima da unificação desse calendário eleitoral, a ideia de que a eleição no Brasil precisa ser facultativa. Eu defendo a ideia que o eleitor tem que ir na hora que ele se sentir à vontade, consciente, ele vá às urnas e defenda o seu projeto, do seu candidato e tal. Da obrigatoriedade dela hoje, não me agrada. Então eu tenho como princípio, acima da ideia da unificação, o voto facultativo. Mais que unificação, então, o voto facultativo. Claro. A pessoa vota se quiser. Pronto. Cena política volta já já.
de volta à cena política, debatendo a formação do governo aqui em Minas, com presença do cientista político Manuel dos Santos, da UFMG, e dos jornalistas Márcio Fagundes e Flávio Pena. Manuel, eu lhe perguntar ainda sobre essa questão aqui em Minas. Hoje a gente tem esses impasses, já foram colocados, tanto na Assembleia quanto na formação, na transição do governo de Minas, mas ao mesmo tempo a gente tem esse outro elemento que já está entrando, já está colocado, que é a eleição municipal, né? Queria que você fizesse, mal acabou uma eleição, a outra já está na ordem do dia. Nós temos um evento agora próximo. Política é isso, né? Política é a eleição é o momento fundador da política, né? A gente não pode. O cálculo de hoje, de 2016, começou quando fechou a urna em 2014, não tenha dúvida. Agora, eu acho que nós temos um fato novo na próxima eleição, que não para prefeito em Belo Horizonte, né? Que é a impossibilidade da recondução do atual prefeito. E isso acho que vai mexer, né, fortemente, né, no quadro para 2016, porque ele não pode se reeleger mais uma vez. E você tem também uma mudança na correlação de forças, né? Mudou e vai mudar, a geografia política do Estado vai mudar. O PT manda lá em cima. Em função, o PT hoje manda no governo federal, assumirá em janeiro o governo estadual. E isso terá impacto na geopolítica do Estado. Então, qualquer previsão nesse contexto me parece complicada. Agora, uma coisa é fato, né? Pela impossibilidade da recondução do atual prefeito, você vai ter aí um jogo de cadeiras interessante, né? Bastante interessante. Eu não sei exatamente como vai ficar, mas eu prevejo uma disputa também forte, envolvendo uma polarização como foi nessa eleição. A reeleição criou um fato muito interessante. Eu já ouvi até do ex-governador Eduardo Azeredo, que dizia o seguinte: a candidatura natural com a reeleição fica complicada. Porque o sujeito, na escolha do vice, ele tem sempre muito cuidado. E o Eduardo Azeredo perdeu a reeleição, né? Como o vice é sempre um conspirador dentro da história política de Minas, sempre conspirador. Aí você tem, por exemplo, algum partido aqui tem um candidato natural na sucessão do Márcio Lacerda? Ninguém tem. Eu acho que não. Ninguém tem. Acho que não. Eu acho que o único que tem alguma naturalidade, porque pretende, embora procure negar sempre, é o Délio Malheiro, que é um candidato. Se dizer que o Miguel Corrêa é um candidato natural, não é. Se dizer que o PSDB tem algum candidato, não tem. Então, esse é um problema complicado. Uhum. Esse é um problema realmente complicado. Como também você não tem, dentro do PT, um sucessor, um candidato natural da Dilma. Uhum. Para suceder a Dilma. Não tem. Dizer que Lula é candidato... Mas só que a título de informação estão sendo apontados como candidatos, pré-candidatos, né, do PT, o Gabriel Guimarães, Miguel Corrêa e o Patrus parece que também foi ventilado que ele poderia. Do lado do PSDB, a gente tem colocado aí o nome do Anastasia e do Rodrigo, né, do Rodrigo de Castro. O Anastasia, até onde eu sei, ele não quer de jeito nenhum. Melhor ficar 8 anos no Senado. Não quer. Agora, o Rodrigo... Mas são candidaturas... Ele não queria o Senado também, acabou... Não, claro, mas não queria ser vice também, eu sei. Mas aqui, ser prefeito não é fácil, não, gente. Não. É muito pior. Muito complexo. Mas muito eu pior. queria voltar aqui, está me ocorrendo aqui agora, puxei pela memória aqui, um fato que está acontecendo nessa transição que eu acho que merece a nossa reflexão aqui. Eu tive com o Odair Cunha, deputado federal, recentemente. Presidente do PT regional. Presidente do PT regional. E falei com ele, estou sabendo que você vai ser um homem forte. Aí ele falou, não, tem tremendas dificuldades de assumir uma pasta aqui em Minas, visto que existe uma determinação da presidente, ele me confirmou isso, de não deixar os deputados da base dela vir para os estados, porque ela vai precisar deles nas votações e tal. Ele quase que descartou, falou, não vai vir, não vai ter federal aqui, porque o Pimentel vai ter que trabalhar com uma base só de estadual, porque ele falou, não vai ter jeito, a Dilma pediu e é verdade, mas... E outra coisa que eu fiquei sabendo
é que o PMDB, que já foi citado aqui, vai ter 5 secretarias, que já tem a vice-governança do Toninho Andrade, né, que venceu a eleição com o Pimentel, e que o partido teria 5 secretarias, dentre eles estaria o Tadeuzinho, que iria assumir uma secretaria de esporte e tal. Então, 5 secretarias estariam na mão do PMDB. Eu acho que esses fatos merecem uma reflexão a partir do deputado federal, se vem ou não, porque isso é novidade, né? O que eu acho na formação do secretariado é que o Fernando Pimentel vai seguir um ensinamento do doutor Hélio Garcia, que dizia o seguinte: lugar que precisa de gente competente que trabalha é gente competente que trabalha. Lugar que não precisa é amigo meu mesmo. Então, o que ele vai fazer, esse núcleo central, chamado núcleo duro, é um núcleo técnico, é o pessoal que acompanha ele e pronto. Agora, o resto ele vai distribuir aí. Se para o PMDB, 3 para lá, 3 para cá, eles falam até que vão puxar mais alguém do PE, alguém do PR, para poder subir o Gustavo, irmão do filho do Zé Santana, né, que foi eleito, que é o primeiro suplente do partido. Sim, é o outro filho, né, que a gente falou. O do Bernardo, o Gustavo. O Gustavo, que é o primeiro suplente. Sim. Entendeu? Dizem que vão puxar alguém do PR para ele subir. Mas os outros partidos todos também estão na O problema é esse, é partido demais. Ô, Flávio, eu ainda brinquei com o Odair. Tem um cobertor curto para atender todo mundo, não é fácil. Manel, eu ainda brinquei com o Odair e falei, poxa, mas tá na hora de peitar. O Pimentel podia falar, Dilma, eu preciso desses homens aqui, são quadros importantes aqui. Ele falou assim, Pimentel vai peitar a Dilma e tal, para puxar a gente. Falei, o Pimentel é muito pragmático. Ele é muito pragmático. Não, e o Pimentel esteve ao lado da presidente Dilma. É um articulador político inteligente. Ele sabe como é que funciona Brasília. E ele sabe que a presidente Dilma tem uma parada difícil. Torta. Ele sabe disso. Ele é um excelente político. Ele é um estrategista brilhante. Conhece Brasília. Sabe como funciona. E ele sabe que, inclusive... E é corajoso, hein? E é corajoso, tem várias qualidades. Ele é muito corajoso nas posições dele. Mas ele sabe que o segundo mandato da presidenta Dilma vai ser um mandato, uma parada dura. Até porque ele precisa de ajudar, porque é um potencial candidato. Né? Sim. E ele precisa de um desempenho excelente aqui, ou seja, não dá para fazer muita política. O que tem que fazer aqui é uma... É o que ele vai fazer. Gestão brilhante. E se credenciar para a próxima eleição. É um nome viabilíssimo. Mostrou isso já. Mas você diz a federal? Ou... Sim, não, eu imagino que... A sucessão da eu vejo hoje no PT, na sucessão da presidenta Dilma, eu vejo pelo menos 2 nomes que aparecem como novas lideranças e que são pessoas que têm um futuro político muito promissor. O primeiro é o Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, eleito. O segundo é o Haddad, em São Paulo. Eu acho essas 2 lideranças muito competentes, muito preparadas, e eu acho que eles estão se credenciando, porque o PT está vivendo um dilema, né? Os seus principais quadros foram afastados pelas razões que a gente já conhece. Você não acredita na candidatura do ex-presidente Lula? Eu não acredito nisso. O Lula tem 2 riscos, ganhar e perder. Ou ganhar ou perder é risco para ele. Não tenha dúvida. Qualquer resultado vai ser pior do que ele já foi. Ele é uma lenda, gente. Se ele ganha e faz um mau governo, acabou. E, inclusive, compromete fortemente o prestígio do partido, não é mesmo? Do partido. E me parece que hoje você tem forças dentro do partido que discutem fortemente a formação de novas lideranças. Isso é fundamental. O golpe foi duro no PT. O golpe foi duro no PT pelos quadros, né, que ele perdeu nos últimos eventos, no nível nacional. O golpe foi duro no PT porque ele diminuiu de tamanho nessa eleição. O golpe foi duro no governo da presidente Dilma, que é mais do que o PT. Né? Porque os partidos de esquerda que apoiavam, que são, digamos assim, o grosso do apoio parlamentar da Dilma, também diminuíram. Né? E a situação hoje, em termos de negociação com o Congresso Nacional, não é fácil. E ela pegou uma turma pragmática no Congresso, né? Bem... Então, nessa linha que o Márcio falou, então, falava-se também na possibilidade do Reginaldo Lopes assumir a Secretaria de Educação ou de Cultura.
E também fica princípio, nessa linha, que teria de ficar na linha de frente pela lá, linha na linha de Odair, frente de estão todos defesa. descartados. Mesmo que o deputado do PT pode sair, o suplente dele é do PMDB, é de outro partido, né? Foi uma coligação. Isso. E dificultar. E temos também os deputados estaduais apontados aí, são vários nomes que podem ser secretários. Tem o Safo Souza Cruz, o Tadeuzinho, que você citou, o Paulo Guedes. Paulo Guedes parece que houve um problema aí de um processo aí no norte. O Paulo é exaltado demais. O Paulo, eu não acredito que ele tenha a menor chance de qualquer coisa dentro da Assembleia. Você não consegue governar com o Paulo. Ele é muito exaltado. E cria problema para o governador. Quem Mas, falou gente, tem uma outra você coisa. falou a frase do Tancredo, não se governa com os exaltados. Você tem uma outra coisa. Às vezes, para o parlamentar, é muito mais interessante ele nomear o superintendente de educação da terra dele. Claro. Outro dia eu tomei um susto danado. Você sabe, vocês estão falando em CEMIG. Sabe quantos cargos existem na CEMIG? É um monte de cargos. Você sabe que a CEMIG participa de 200 e poucas empresas? E ela tem representante no conselho, quer dizer, só de representante do conselho, ele tem que pôr 200 vagas, 200 e poucas vagas, para indicar. É a joia da coroa, Não é a joia da cereja coroa. cereja da coroa. Olha aqui, são 200 e tantos conselheiros para indicar. É gente que vai ter um salário. E no razoável. total, eu vou ter que chamar um intervalo, essa informação eu tinha até falado em 20 mil cargos comissionados, cargos políticos no Estado. Agora, uma matéria do Hoje em Dia colocou o número lá, 18 mil, quase 20 mil cargos. Cena Política volta já já, continuando o debate. De volta à cena política e vamos colocar o debate agora no governo federal, nas dificuldades, nos impasses da presidente Dilma. Olha, a presidente Dilma já anunciou vários ministros, Joaquim Levy tentando acalmar o mercado financeiro, Cátia Abreu tentando também ter uma inserção entre os ruralistas, Armando Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, para o Ministério de Indústria e Desenvolvimento, também tentando se colocar, se conseguir apoio do setor industrial que só está caindo. E tudo isso em meio a essa crise, esse escândalo da Petrobras. Como é que você está analisando esses arranjos da presidente diante desses impasses, diante dessa crise? Eu já disse no bloco passado e repito, a tarefa de governar no Brasil não é fácil, em função da fragmentação partidária e de todas as características do nosso sistema político. E a tarefa de governar da presidenta Dilma no próximo mandato ainda é mais complexa. Ela é complexa porque você perdeu o apoio no parlamento, porque o PT perdeu quadros importantes, e porque ela precisa retomar um diálogo com importantes setores da economia que ela abandonou no primeiro mandato. Nesse sentido, acho que ela está certa. Mas essas está sendo mexidas, pragmática. Esses arranjos dela, você acha que vão funcionar? Nesse sentido, ela está certa. Ela quer abrir um diálogo com os ruralistas. Ela sofreu uma derrota para os ruralistas no primeiro mandato. O Código Florestal foi uma derrota para a presidente da República. A insatisfação entre os industriais é grande. A indústria tem problemas de crescimento. Então, o que eu acho que ela está fazendo é tentando sinalizar que está aberta ao diálogo. Eu acrescentaria uma outra dificuldade. Ela já não tem mais a expectativa de poder. Ela não vai poder disputar a reeleição. Ou seja, a disputa iniciou. Começou, está no meio. Claro. Tá certo? Não, eu acho que você está corretíssimo. Quer dizer, a partir de agora é legítimo para o PT discutir internamente quem será o seu sucessor, e qualquer partido da base, inclusive, começar a pensar se lança ou não um candidato. Ô, Manel, no início do programa você usou uma expressão e nós não voltamos nela, não tocamos nela. Segundo você, existe um terceiro turno das eleições. O que você define como um terceiro turno das eleições? O que eu estou achando é que os palanques não foram desmontados. Dada a exaltação que foi, dados os ânimos exaltados durante essa eleição
E dada a diferença muito pequena de votos que definiu a eleição para presidente, você teve um prolongamento do debate político. A eleição não se encerrou no dia. Você tem, de um lado, um candidato, o candidato derrotado, Aécio Neves, fazendo críticas fortes ao governo e assumindo uma postura de oposição que ele, até então, jamais tinha desempenhado com essa desenvoltura. O PSDB não conseguiu emplacar a oposição. Talvez só na ainda eleição, inflado pelo resultado eleitoral, talvez, não sei se isso vai permanecer. E você tem do outro lado um partido dos trabalhadores que tem a presidência da República, que está precisando dar respostas à sociedade sobre um evento que está diretamente associado a ele, que é o problema do escândalo da Petrobras. E veja, isso, na minha opinião, será um problema sério no próximo mandato de Dilma, porque a bomba ainda não estourou com os nomes dos políticos envolvidos. Até agora, só teve indo em cana ou prestando depoimento, empresário, grandes executivos. Né? E teve o André Vargas, que foi a primeira cassação política, né? Pois é. Que tem lá uma ponta na Petrobras. Pois é. Mas você agora, acredita... o que vai acontecer, quer dizer, pelo anunciado, né? Pelo anunciado essa semana, o que você tem é que logo virá à tona os nomes dos intermediadores políticos desses negócios. 40, 50 e falam também 70 nomes, né, de políticos. Mas eu queria perguntar para vocês, para os três, é o seguinte, duas coisas. Durante 4 anos, o PSDB não conseguiu emplacar um projeto de oposição, só na eleição. Eu perguntaria a primeira coisa, se vocês acreditam que o PSDB vai conseguir se constituir mesmo oposição. E segunda coisa, se a presidente Dilma, até lembrando o episódio o episódio da bomba lá, né, durante a ditadura, no colo lá do militar, como é que chama o nome? Do Rio Centro. Rio Centro. Se ela vai conseguir tirar essa bomba da Petrobras no colo do governo dela? Perguntaria a vocês. Eu acho que essa questão é uma questão tão complexa, porque todo mundo pensou, quer dizer, eu não sei se esses episódios têm reflexo eleitoral. Pode ter reflexo político, mas o reflexo eleitoral, ele custa chegar, essa coisa custa chegar lá embaixo. Entendeu? Quando eu digo lá embaixo, não é na população que é muito desinteressada por política. Sim. Não, não sei qual que é. Já está esgotando esse negócio Petrobras? Não, talvez, né? eu concordo. Mas o problema está na operação da política. O problema você perde operadores. Eu acho que... Veja o que o mensalão, veja o claro. dano que o escândalo de mensalão causou ao PT. Você perde operadores importantes. E você fecha canal financeiro, né? Você perde operadores importantes da política, você perde lideranças importantes, né, que poderiam estar engrossando as fileiras do partido e tal. Mas você não tem a dúvida, né? O PT, quando era composto pelas suas grandes lideranças, por exemplo, Genuíno, Disseu, João Paulo Cunha, era gente muito preparada, Palocci, gente muito preparada. Foram caindo todos. O PT tem hoje problema de coordenação no nível federal. Que era manda-chuva, né? O PT hoje não tem quadros. A verdade é que hoje está acontecendo, e me parece que agora é irreversível, porque o Congresso Nacional assim, ficou numa situação absolutamente vexatória, né? Num dia, fecha a CPMI da Petrobras com um relatório pífio, e no outro dia um procurador da República do Estado do Paraná vai e me apresenta um trabalho absolutamente brilhante sobre as investigações que estão sendo feitas. Quer dizer, a classe política, num determinado momento, vai ter que dar respostas à sociedade. A sociedade vai querer saber. Ô, Manel, E aí nós vamos estar diante de um problema sério político que consome energia, né? Que consome tempo, que consome... Não dá tempo de você se articular, você tem que ficar pagando. É um problema. Do ponto de vista da operação, é um problema. Da operação diária da política, é um problema. A despeito do escândalo, aliás, não podemos falar só do escândalo da Petrobras, que nós brasileiros vivemos de escândalo. Isso aqui é rotineiro no país desde a descoberta. Então, teve agora o relatório do metrô de São Paulo, desde o governo Mário Covas, né? Ninguém morre no Brasil de rotina, entendeu? Porque aqui é uma por dia. Mas, a despeito de toda essa problemática, eu acho muito salutar o processo democrático no Brasil que essas coisas venham à tona.
e que elas, de preferência, cheguem nos estados e que cheguem nos municípios, porque se dá da mesma forma. Teve algum desses envolvidos aí nesse processo aí da Petrobras que diz, isso tem no trem, tem nos aviões, tem nas estradas, tem nas represas, tem tudo. E tem, nós precisamos amadurecer a ponto do judiciário acompanhar, o ministério acompanhar, a ponto de ir passando essa coisa na peneira, até independentemente do que o Congresso faz, porque nós temos que apurar isso, nós temos que qualificar mais a nossa república, temos que qualificar mais a nossa cidadania, temos que gastar bem gastos os nossos impostos. Eu acho que isso que está no cerne da questão. Então, o escândalo da Petrobras, eu não acho que vai derrubar o Brasil, porque nós vivemos disso desde que o Cabral chegou aqui. Só comentando o que você falou, foi o Paulo Roberto Costa, o delator, né, delação premiada, que falou isso, que atinge todas as esferas. Mas antes, um advogado de um desses acusados disse uma frase lapidar, que não se move um paralelepípedo no Brasil sem pagar uma comissão. Endêmico. Né? Só para concluir que ele fez uma outra pergunta, nós deixamos passar batido. E eu só tenho o programa terminando. Culto e doce. Eu acho que o PSDB não tem organicidade suficiente para se manter no processo político nos próximos 4 anos. Então vai ter muita divisão. Mas ele não tem outro caminho que não seja esse. Mas eu queria só fazer uma observação com você. Eu acho que nós brasileiros, inclusive nós jornalistas, nós tiramos do poder legislativo, do parlamento, a principal função dele. Nós não cobramos dele, que é fiscalizar. A nossa preocupação é se o deputado foi votar ou não foi votar. Ou seja, quanto menos eles votarem, é melhor. O que eles têm que fazer é fiscalizar, e não fiscalizam. Esse é o resultado do relatório do CPI. O relatório é vexatório. Eu acho assim, agora, eu concordo com você, sabe, Márcio? De fato, a corrupção é um problema endêmico, e não é só no Brasil, né? Você olha, por exemplo, a Espanha agora está metida... A diferença é que eles têm punição, nós não temos. Agora, qual que é também a quantidade, o que eu acho que está acontecendo agora, né, no Brasil, que essa sim me parece a grande novidade, você ter um conjunto de órgãos de controle, como a Procuradoria-Geral, a Controladoria-Geral da União, né, os tribunais, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, órgãos com alto grau de independência, o Ministério Público, que estão dando sua contribuição. Agora, o que a gente não pode fazer, mas e aí eu queria encerrar dizendo isso, é que a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar com isso. Isso é dinheiro público. Claro. Isso é dinheiro pago com o suor do trabalhador que levanta todo dia, pega o ônibus e vai lá. Nós não podemos admitir porque um faz, o outro pode fazer. Não pode. A gente não pode recuar 1 milímetro nisso, sabe? Eu acho assim, a nossa tarefa é cobrar, né, fortemente para que aconteça o que eu acho que eu desejo, que todo mundo deseja. Que se apurem os fatos, que se punam os culpados e que as coisas melhorem em termos de gestão pública no Brasil. Ô Manuel, a gente poderia ter mais um programa seguido aqui, que a gente ainda teria um bom debate, mas infelizmente o tempo é determinante. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.